Para fazer esta receita, eu precisei fazer uma infusão do capim-limão e do gengibre. O capim-limão eu usei ele desidratado e o gengibre eu usei ele fresco e ralei. Então o que eu fiz? Eu peguei 100 gramas de cada um desses, do capim-limão e do gengibre, e coloquei meio litro de água fervendo em cima deles. Deixei de um dia para o outro, coei e tenho aqui 300 ml. Caso você queira fazer com o capim-limão fresco, a medida que você deve usar é aproximadamente 300 gramas de capim fresco. Vou colocar aqui a minha infusão. A nossa seguidora Adriana pediu especificamente que eu fizesse com o limão siciliano. Para mim ficou muito bom, porque é o limão mais fácil da gente achar aqui em Portugal. Mas aí no Brasil você pode fazer ou com o Tahiti ou mesmo com limão galego, que não vai ter problema nenhum. Eu tenho aqui a parte dos gominhos de um limão siciliano. Dê uma olhadinha na geleia de laranja, que eu ensino como retirar esses gominhos. Como também eu já fiz aqui no canal receitas separadamente de geleia de limão, a geleia de capim-limão e a geleia de gengibre também. Para dar mais sabor a essa receita, eu peguei a parte vitrificada, só a parte amarelinha. Eu tive o cuidado de não retirar a parte branca da casca, porque senão iria amargar. E uma bela maneira de você retirar essa parte vitrificada ou a raspa será com ou uma faquinha bem amolada ou mesmo com um descascador de legumes. Eu cortei em tirinhas, eu poderia ter ralado também, mas eu acho que vai ficar bem mais bonitinho as tirinhas na nossa geleia. Então, aqui a quantidade desse limão aqui, eu cortei a casca, a zeste ou a raspa em tirinhas finas. Eu comentei que eu tinha 300 ml aqui e vou usar o açúcar, que será mais ou menos metade da quantidade do líquido, porque eu não gosto de geleias muito doces. Vou usar aqui 150 gramas de açúcar. Estou usando o açúcar cristal, mas você pode usar o açúcar refinado ou mesmo demerara. Eu não quis usar o açúcar mascavo porque eu fico com medo de que ele venha a interferir na cor da geleia. Também, se você quiser, você pode aumentar a quantidade de açúcar. E o vinagre de hoje é o vinagre de gengibre. Dê uma olhadinha na nossa playlist vinagres, que lá você vai achar como se faz este vinagre aqui. Mas você pode usar qualquer vinagre que você tem em casa. Eu tenho 50 ml. Agora eu vou ligar aqui o meu fogareirinho e em fogo baixo vou cozinhar aqui a minha geleia, mexendo sempre para que o açúcar não vá para o fundo e não venha a queimar, até que principalmente as tirinhas da raspa do limão fiquem quase transparentes, os gomos cozinhem também e esse meu líquido vai dar uma leve reduzida. Quando isso acontecer, eu volto. Após 40 minutos em fogo baixo aqui no meu fogareirinho, olha só, vocês podem ver que os gomos de limão estão quase se desmanchando e as tirinhas, como eu comentei, estão praticamente transparentes. O líquido também deu uma reduzida, o açúcar dissolveu por completo e agora então a gente pode usar a pectina. Eu tenho aqui 120 ml de pectina de gengibre. Por que eu gosto de usar a pectina? Por várias razões. A primeira, eu posso reduzir tranquilamente a quantidade de açúcar usando a pectina.
Depois, ela aumenta a durabilidade também da sua geleia e diminui o tempo de cozimento. Normalmente, ingredientes ricos em pectina é recomendado usar 60 ml para meio quilo de fruta ou ingrediente. Se o ingrediente for pobre em pectina, recomenda-se 120. Nesse meu caso aqui, eu estou usando uma quantidade como se fosse meio quilo de ingrediente, porque eu só tenho líquido, eu não tenho massa. Então eu preciso justamente que o efeito da pectina, que é o efeito geleificante, faça a minha geleia ficar com estrutura de geleia. Agora aqui então eu vou aguardar, mexendo também, não precisa agora ficar mexendo constantemente, mas não deixe sozinho, porque a pectina ela parece leite. Quando você fica de olho e o leite não ferve, é só você olhar para o lado, pum, o leite ferve. E a pectina é igualzinho. A ideia é você usar a pectina quase no final da preparação, para ela também não perder a potência. Então agora aqui eu vou aguardar que ela volte a ferver, porque a geleia, enquanto ela está quente, você não sabe a textura que ela vai ficar quando ela esfriar. Mas ela te dá os indícios de que ela vai estar no ponto que você quer. Ela me mostrando esses indícios, eu vou mostrar para vocês. Eu fiquei sem mexer um pouco para vocês verem exatamente uma coisa muito interessante. Estão vendo a quantidade de bolhas pequenininhas? Dependendo da geleia, as bolhas são maiores, mas nessa daqui elas estão bem, como direi, tímidas. Mas a quantidade de bolhas é o primeiro indício que a geleia vai ficar do jeito que eu gosto. O segundo é que quando eu for mexer, ela vai ficar mais assim cremosa, não vai estar tão líquida. Olha só, tá vendo? E o outro indício, se eu pegar um pouco de geleia com as costas da colher assim, ó, vou inclinar um pouquinho aqui para botar e esperar um pouco, essa geleia que eu coloquei nas costas da colher, ela não escorre, porque ela já está esfriando um pouco. E se eu pegar o meu dedo e fizer um caminho, esse caminho não vai se juntar, olha só. E também ela não pinga. A geleia vai ficar, depois de fria, do jeitinho que eu gosto. Então, agora é só aguardar que ela esfrie para eu mostrar para vocês. Gente, a geleia já esfriou e eu vou mostrar para vocês a textura que eu gosto que fique as minhas geleias. Principalmente uma geleia tipo essa, que vai ficar ótima para você passar por cima de carne ou queijos, tipo um camembert ou um brie. Então eu não gosto de geleias muito firmes, eu prefiro as geleias mais cremosas. Era igual a minha linha de geleias que eu fazia na fazenda. Eu brincava, não é uma geleia de mocotó, não, é uma coisa mais cremosa, que você possa passar sem resistência. Agora, se você preferir uma geleia mais firme, você tem duas opções, ou aumentar o açúcar, a pectina, aliás, são três, ou então deixar mais tempo no fogo, aí é questão de gosto. Mas olha só, eu gosto que ela fique assim,